Giro da Bola. Vamos lá, girando agora a equipe Bandeirantes de Esportes, começando então aqui, ó, começando com ele. Palmeiras. Vinícius Bueno, fala Vini, boa tarde. Tudo bem, Capri? Boa tarde pra você, pro craque Craquinho! Mini Craquinho Neto. Craquinho Neto. E pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma edição. Como é que é aí? Mini Craquinho, Mini né? Craquinho Eu gostei Neto. disso aí, cara. Mini Craquinho, né? Você mandou fazer já um bonequinho seu, assim, um mini craquinho? Eu não... Pra fazer, pra deixar lá no cenário do teu programa, não, lá uma nos vez, Donos da Bola. uma- Trazer aqui pra gente mostrar. Uma vez eu fui jogar contra o Bahia lá na final, os caras fizeram um mini craquinho, meteram um monte de agulha assim, não tenho medo dessas coisas de bonequinho, velho. O Chuck. Melhor evitar, né? Melhor evitar, né? Vamos lá, Vini. Bom, Capri, vocês falavam há pouco sobre o Palmeiras ter deixado escapar mais uma vitória. E por que mais uma vitória? Porque o cenário tá se repetindo, né? Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Goiás, foi assim contra o Bahia e agora contra o Grêmio também. Palmeiras vencia até praticamente o último lance da partida, viu o Ferreira empatar o jogo e aí começam algumas críticas, ou voltam algumas críticas em relação ao trabalho do Luxemburgo, até porque o Palmeiras parece que não teve vontade pra fazer o segundo gol, matar o jogo, foi recuando e viu o adversário aí não empatar. tem culpa, né? Culpa da boleirada? É o jogador, né? Eu fui jogador, a gente trabalha aqui, você é repórter, eu sou comentarista. A gente comenta, por exemplo, que o Daniel Alves poderia jogar. Não, talvez ele não pudesse jogar. Talvez ele pudesse não aparecer tocando... Eu não sei como é que fala aquele negócio lá. Tambor, aquele negócio. Sabe? Se o cara perder um gol, como é que eu, como treinador, posso... se eu errei o português, eu gosto de falar nós. Né? Mas muita gente reclama aqui, ó. Mas como é que vocês podem contratar esse cara burro que fala nós? Eu falo nós, mas eu faço sem entender o que é futebol. Você acha que ele recuou demais ao tirar mas- o meio-campista e colocar mais um zagueiro? Mas qualquer treinador faria isso. E se ele coloca um cara atacante aí sai o gol? Aí a gente tá falando ao contrário. Você tem que entender que os jogadores que perdem o gol, a responsabilidade é deles. Por exemplo, Fernando Diniz, não tem uma estatística que é o time que mais chuta gol? Mais chuta pro gol? Aí a incompetência é dele, porque os caras não fazem gol, porque os caras são ruins mesmo. Agora, e o golaço que o Rafael Veiga fez? Agora tem uma crítica, e isso de fato já não é de hoje. O Palmeiras é uma das equipes que menos cria no Campeonato Brasileiro. Aliás, cria menos do que o time do Filipão em 2018. Tem menos oportunidades de gol e tem feito menos gols do que o Palmeiras em 2018 sob o comando do Filipão, que naquela ocasião também recebia algumas críticas. Agora, quem foi muito bem, e o craque Neto já pediu uma oportunidade entre os titulares, foi o meia Danilo, jogador da base do Verdão. Bom demais, né? Bom. 19 anos. Bom demais, é igual queijo de Passos de Caldas. Cabeça erguida, sempre com passe forte, vertical. Cabeça erguida tem que estar sempre. E o Luxemburgo falou sobre o Danilo. Então vamos ouvir o que disse o treinador do Verdão sobre a estreia dessa joia do Palmeiras atuando pela primeira vez entre os titulares. Ele foi muito bem. Ele tem uma característica que ele olha muito à frente, né? Ele é um jogador que marca bem, que dá dinâmica de jogo e ele enxerga à frente, né, com qualidade. É um jovem jogador que chegou e vai ocupar seu espaço naturalmente. Sentiu cãibra no finalzinho, né? Pela emoção, né? A parte emocional, uma série de coisas, mas eu acho que ele teve uma grande atuação. Bom, se teve elogio pro Danilo, teve crítica pro Rony. O Rony ganhou uma oportunidade mais uma vez entre os titulares, depois de se destacar contra o Bolívar. Não deveria ser assim, né? Não deveria ganhar a oportunidade, certo? Eu falei, põe Porto Alegre a 3.600 metros de altitude que o Rony joga mais ou menos, né? Deixaram o Porto Alegre lá no nível do mar. Mas não pode 25 milhões, 50% dos direitos, ele ter mais uma oportunidade. Olha como é que nós estamos. Não é isso. Isso é um absurdo. Ele deveria, hoje eu não vou jogar porque eu já fiz 10 gols e também já fiz 15 jogos consecutivos, então eu vou deixar o William jogar. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras só precisa do William. E se vier mais um atacante, o William vai pra reserva. Se o Rony fizer 2 gols, o William vai pra reserva. Se o Leandro fizer 2 gols, vai o William pra reserva. E quem que faz tudo pro Palmeiras é o William. E pra fechar, o Luxemburgo falou sobre o Rony, porque ele foi bem na última semana contra o Bolívar na Libertadores da América. Contra quem? Contra o Bolívar. Nós aqui ganha deles. E aí o Luxemburgo entendia que era o momento de mantê-lo no time titular para ele ganhar uma sequência, e o Luxa responde se há alguma maneira de blindar o Rony neste momento de tanta oscilação e tantas críticas. Não tem como você blindar, né? Você protege um pouquinho mais
no sentido do jogo, né? Botei o Rony para jogar porque ele teve uma atuação muito boa no jogo passado. Então era a chance dele poder ir bem e começar a ocupar o espaço, né, de qualidade que ele tem. Eu acho que essa coisa a gente já está acostumado no futebol. 2 partidas boas, 1 gol, 2 gols aí resolvendo o problema, aí muda tudo. Tudo que é muito ruim hoje no futebol é muito bom amanhã. É a experiência que a gente tem, né? Então a gente tem que dar a oportunidade de poder o moleque entrar e dar tranquilidade para ele, né? Agora, não existe proteção naquela para o jogador. Se for proteger, vai mandar o jogador ficar em casa, sem treinar, sem concentrar. Não, tem que ir colocando com inteligência. Eu achei que era o momento dele repetir ele, porque ele teve uma atuação muito boa, então eu achei que era o momento de repetir. Mas vamos, ele está dentro do contexto nosso e nós vamos tendo calma para poder seguir com ele aí. Palmeiras segue invicto no Brasileiro, mas em 10 jogos tem 6 empates e de Porto Alegre o time já viajou direto para esse... 6 empates, perde quantos pontos? 6 empates. São 18, né? 18 pontos que você deixou de conquistar. Não, aliás, se você ganha são 18. Exato. Como você empatou... Você perdeu 12. Você perdeu Você fez 12. 6 e deixou de Você fazer perdeu 12. Aí esses 12 pontos, lá na frente, vão fazer falta, é que hein? você Não, tira o título. Não precisa nem colocar os 12, vai. Coloca metade, Isso, vai, coloca 6, vai. Hoje o São isso. Paulo hoje o Palmeiras estaria com 5 pontos de vantagem pro Atlético Mineiro, por exemplo. Não né? é? Na liderança. Aí você tem que entender quem quer ser campeão e quem não quer, ué. E o time já viajou de Porto Alegre direto pro Paraguai. Próximo jogo nesse meio de semana, na quarta, contra o Guarani, pela Taça Libertadores da América. Aí Guarani, né, velho? Que já perderam um brasileiro. 78. O quê? Não, tô rindo só, ué. Tá rindo? Mas em Sabe 88 não, Sabe né? quem mandou um abraço pro seu Gustavo, aquele rapaz que faz as festas lá em Campinas. Como é que chama? Ele é dono dessa loja aqui, dessa camisa. Gustavo? Gustavo, ele gosta de você pra caramba. Que faz as festas lá em Campinas, que é tipo o Mauri Júnior. Ele falou, O Frazon? o cara lá, ele falou que você é um dos maiores repórteres que tinha lá em Pô, Campinas. que legal. Acho que eu trabalhei com ele na TVB. Isso mesmo. É isso Legal. aí. Um abraço pra ele. Dá um abração pra você. Maravilha.